pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da qual nós discutimos homeopatia, né, falamos de remédios homeopáticos, e hoje nós vamos falar de mais um sal de lítio, que é o lítio fosfórico, né? A gente vai ver como nós podemos utilizar o lítio para ajudar as pessoas. Então, muito bem, gente. Nós vamos falar aqui do lítio fosfórico, certo? Então, lembrando que o fósforo, né, a gente tem como principal característica o contato social, os amigos, a fala e o aprendizado, né? E o lítio nós temos a instabilidade, né, o começar com entusiasmo e terminar, né, com muita falta de energia. Aliás, o não terminar muitas vezes desistem no meio do caminho, né? Então, vamos ver aqui quais são as características de lítio fosfórico, né? Então, são pessoas mutáveis na comunicação, né? Porque são pessoas muito inseguras, mas com forte desejo de contato social. Então, eles se lançam em conversas de forma impulsiva e ingênua, tipo assim, eu vou falar qualquer coisa de qualquer assunto para puxar o assunto com alguém e começar uma conversa, né? Então, isso eles fazem, né, de uma forma muito impulsiva, desorganizada, né, de uma fala sem reflexão, acabam confundindo os outros, tentativa de fazer um vínculo muito rápido, né? Isso reforça um sentimento de inadequação e depressão, certo? São muito mutáveis, né, com a comunicação, então eles gostam de interagir, mas isso torna-os mas eles são muito inseguros, né, com essa interação, então eles tornam-se impossíveis e muito pouco claros, né, não conseguem expor as ideias deles de uma forma organizada, são espontâneos, né, são genuínos, mas frequentemente resultam em mal-entendidos, eles não conseguem expor, né, argumentar de uma forma clara. Então, eles percebem que eles não foram aceitos e se sentem desvalorizados. Em relação ao aprendizado, né, então, oscilam entre o entusiasmo e o desinteresse pelo estudo. Porém, podem ter momentos de excelente desempenho, seguidos por apagões, assim, gigantes, né, e lapsos de compreensão. São facilmente distraídos por estímulos externos, sofrem com as críticas dos professores e reforçam uma sensação de fracasso. Situação como serem canhotos, forçados a escrever com a mão direita, intensificam essa falta de inadequação. Ou seja, eles já se sentem inadequados, né? Quando eles são corrigidos, se sentem mais inadequados ainda. Eles próprios são instáveis em relação aos irmãos, né? Ora espontâneos e próximos, ora isolados e distantes. Situações familiares complexas, como pais divorciados, múltiplos meio-irmãos, reforçam essa falta de base sólida, né, de relações e a percepção de que a sua instabilidade é uma falha pessoal. Irmãos instáveis, ou o contrário, né? Você vive num ambiente instável, com muitos irmãos, né? Com os irmãos muito diferentes, né? Isso faz você se sentir inapropriado, ou o contrário, né? Os irmãos são instáveis. Isso também pode gerar uma confusão e insegurança. A gente falou, né, do carbônico em relação ao pai muito mutável, a gente falou do muriático em relação à mãe muito mutável. Quando a gente está falando de fósforo, a gente está falando de irmãos e amigos, tá? Que são instáveis, né? Então, eles também não conseguem se organizar por causa disso, porque eles não têm valores fixos. Com pessoas instáveis, então eles acabam ficando muito confusos, né? Muito confusos por causa disso. Não sabem se posicionar, sentem que estão sempre errados, mesmo sem entender o motivo. Esse ambiente familiar instável contribui para uma baixa autoimagem e uma falta de confiança. Mudanças de amigos, né, buscam amizades com entusiasmo, mas são ingênuos e não percebem como são realmente vistos, né? Qualquer crítica ou afastamento
fazem sentir-se rejeitados e inúteis, levando à depressão e ao isolamento. Com o tempo, buscam novos contatos, repetindo o ciclo de aproximação e rejeição, né? Aproximação por impulsividade e desapontamento. Sentem-se inúteis por causa da saudade de casa, né? Então gostam de viajar e conhecer novas pessoas, mas o fazem de uma forma muito sem planejamento. Então, gente, viajar sem planejamento significa muitas enroscadas, né? Essa impulsividade leva a situações frustrantes em lugares e com pessoas inadequadas, né? Rapidamente surge a saudade de casa, acompanhada de sentimentos de inutilidade, medo, reforçando a sua instabilidade emocional. Então, mais uma vez, gente, expressões, né? Medo do desconhecido, medo da vida, dos amigos, do futuro, de viagens, de fracasso, de solidão, de escuridão, né? Enfim, morte, né? Tudo aquilo, medo da instabilidade, né? Vamos colocar assim, tudo aquilo que é down e que você não tem controle. Sensibilidade extrema e facilidade em se assustar. Humor nervoso, inquieto, descontente, impulsivo, maníaco, histérico, deprimido, apático, tímido, inseguro, indeciso. Alterna entre a euforia e o desânimo, certo? Mental, curiosidade intensa, cara, bem característica de fósforo, né? Curiosidade. Fantasias vívidas, cara de lítio, mas também confusão, lentidão e desorientação. Pode evoluir para demências, psicoses, esquizofrenia e dissociações. Contatos, né? Necessidade constante de companhia, de novos contatos de conversa. Busca apoio em figuras paternas fortes para compensar a insegurança. Hobbies, viajar e jogos. Causas, né? Perda de amigos e irmãos, mudança de casa, instabilidade familiar, reforçam o sentimento de inadequação e insegurança. Vamos para características físicas. Muito bom. Constituição alto, magro, ruivo ou uma tendência à obesidade, né? O alto e o magro tem a ver com fósforo e o obeso um pouco mais a ver com lítio, né? Localidade predominantemente à direita, piora com frio e sensibilidade a tempestades, também muita transpiração, desejo crítico, aliás, horário crítico, entre a 1h da tarde e as 21 horas, desejos de especiaria, sal, peixe, sorvete, tudo que tem um paladar mais intenso, né? Bebidas geladas, café e tabaco. Aversão, sal, peixe e ostras. Alimentação, piora com frutas e chocolate. Menstruação mais profusa. Sono, lado direito, sono curto, sonambulismo, insônia. Físico, piora com fricção, gatos, odores, landos, radiação e quimioterapia. Sensações gerais. Dores ardentes, febres altas, hemorragias, sangue vermelho vivo, petequias, hemorragia cerebral. Tudo a ver com sangue, né? Que tem a ver com o fósforo. Neurológicas, tendência a choque, hiperventilação, fraqueza com nervosismo, hemiopia, que está em todos os remédios do lítio, enxaqueca, dor em cima do olho direito, tremores, espasmos musculares, ataxia. Problemas endócrinos, hipotireoidismo e bócio, doenças cardiovasculares mais grave, né? Alterações no eletrocardiograma, frequentes problemas nos linfonodos, digestiva com náusea, vômito, pior ao beber, melhor ao comer, úlcera, diarreia fétida, constipação, dor ao redor do umbigo, sensação de chapinhar no abdômen. Esterilidade, pouco leite, abortos em questões reprodutivas, nas questões renais, problemas de cálculos renais e vesicais, pulmões com tendência a bronquite, asma, tuberculose, osteoarticulares, como dores do crescimento, raquitismo, osteoporose, artrite, pontada nas panturrilhas, formigamento na ponta dos dedos.
Dermatológicas, acne, psoríase, coceira, queda de cabelo, secreção sebácea aumentada, herpes, eczema, inflamações purulentas e cicatrizes. Muito bem, vamos para o nosso diagnóstico diferencial, né? Série do carbono, série do silício, estágio 1, estágio 10, estágio 11, estágio 15. Lembrando que o estágio é a coluna, tá? A série é a horizontal. Sulfúricos, água do lado carbonato, crocus, hidrogênio, laqueses, tabaco, titânio, vanádio e vitamina B12. Tá bom? Muito bem, gente. Esse aqui é o lítio fosfórico, né? Crianças com dificuldade de manter vínculos com os amigos, né? Não gostam de interagir muito e quando interage, acha que interagem mal, né? A gente pode pensar em lítio fosfórico, tá bom? Muito bom, pessoal. Vamos para o nosso próximo vídeo. Espero vocês lá para a gente falar de lítio sulfúrico.